Igreja Evangélica, Avivamento Bíblico. Deus, eu quero ler uma palavra que está lá no livro de Josué, capítulo 15, a partir do verso 16. Eu vou ler o 16, o 17, o 18 e o 19. Foi quando Caleb declarou: aquele que derrotar Kiriat-Sefer e a possuir, dar-lhe-ei também por esposa minha filha Axa. Josué 15, do 16 ao 19. Agora eu estou indo para o 17. Otiniel, filho de Kenaz, irmão materno de Caleb, conquistou a cidade. E Caleb lhe deu sua filha Axa por esposa. Quando casaram e Axa foi viver com Otiniel, ela o persuadiu a autorizá-la a pedir uma porção extra de terra ao pai dela. Axa se dirigiu para o lugar onde Caleb estava, e assim que desceu do jumento, seu pai lhe indagou: que desejas, minha filha? E ela pediu: dá-me um presente, visto que me destinaste, obrigado, irmão, visto que me destinaste à terra seca do Neguebe, dá-me, pois, bênçãos como fontes de água. E ele lhe deu as fontes superiores e as inferiores da região. Aqui são 3 personagens que eu poderia fazer aqui um seminário sobre cada um deles. Ministrar aqui sobre cada um e nós teríamos muitas coisas boas sobre os 3. Quem são os 3? Caleb, Axa e Otiniel. Gosto muito desses 3 personagens. Gosto de Caleb porque Caleb, ele é um cara que tem fé. Ele é um cara destemido. Ele é um cara que crê no que Deus fala. Quando os 12 espias vão espiar a terra, apenas 2 voltam assim, sedentos pela terra, porque a confiança deles não estava em homens, estava em Deus. Quem são esses 2? Josué e Caleb, né? O livro ao que nós estamos lendo, Josué. E Caleb, que é este homem que estamos falando agora. Então os 2 eles voltam cheios de euforia, porque eles acreditavam em Deus. Os outros disseram assim: não, é tudo uns homão grande, parrudo, vão arrebentar com a gente. Mas Caleb diz: mas peraí. E Josué, né, e Caleb, mas aqui, como nós estamos citando Caleb diz: não, peraí. Quem nos entregou foi Deus, então quem vai derrotar eles é Deus, não nós. Então, ele pode ter o tamanho que for. Pode ser um gigante do tamanho de um pinheiro. Se Deus vai derrotar, nós podemos ser lá, né, os Davizinho, né? Mais pra frente aí, vem Davi, né? Davi é bem pra frente desse texto. E Davi, um pequenininho, olha para um gigantão e não tem medo. Por quê? Porque não é ele que está indo contra o gigante. Ele tem tanta fé que ele diz assim: o Senhor vai entregar nas minhas mãos. O Senhor, não é eu que vou te derrotar, é o Senhor que vai entregar você nas minhas mãos. Caleb tinha essa mesma mentalidade. Senão, é o Senhor que vai entregar ele nas nossas mãos. Então nós podemos ir para cima, que quem vai fazer o trabalho mais difícil é o Senhor. Nós vamos fazer o mais fácil, que é apenas herdar a terra que ele nos prometeu. Então Caleb, ele é um homem de fé. E creio que por ele ser um homem de fé, um homem destemido, um homem corajoso, ele cria uma filha desta mesma maneira. Uma filha destemida, uma filha corajosa, uma mulher de fé. Axa. Axa, filha de Caleb. E eu também admiro Otiniel porque eu acredito que Caleb não ia entregar a filha dele para qualquer um. E Otiniel também é um homem destemido, é um homem de fé e é um homem que vai à luta daquilo que ele deseja. Porque se você ler um pouco antes ali o texto, vou ler um versículo antes aqui, lá no 15,
De lá marchou contra os habitantes de Debir, que antes era chamada Kiriat Sefer, cidade dos livros. Então ele fala da marcha de Caleb. Então a Caleb foi assim, né? Eles conquistam, né? Josué então entra na terra prometida, eles começam a conquistar toda a terra prometida. Eles começam lá, né? Na queda das muralhas e vão ali conquistando toda a terra que Deus prometeu. Então Josué vai à frente. E aí chega um momento em que as conquistas já estão bem avançadas, já conquistaram bastante da terra. E aí Caleb lembra de uma promessa que o Senhor havia feito, dizendo que quando eles conquistassem a terra, havia uma parte da terra que ele podia conquistar, que o Deus daria para ele, Caleb. E ele, destemido, ele fala com Josué e diz: Josué, agora eu acho que está na hora da minha herança. Eu quero ir lá conquistar a terra que o Senhor prometeu que eu poderia conquistar. E aí Josué, mas está tudo beleza com você? Né? Porque ele era um senhorzinho só de 85 anos, né? E ele diz assim: olha, eu estou com o mesmo vigor de quando nós começamos lá no deserto. Quer dizer que ele tinha um vigor de um piazão de 40, né? Tinha um vigor assim. Mas ele já estava com 80 e tantos anos. Mas o vigor era o mesmo. E aí Josué diz, então vai. E ele vai com aquele vigor e começa a conquistar. E o texto dá a entender, né? Não é bem isso que diz aqui, mas dá a entender o quê? Que ele vai marchando, conquistando. E quando ele chega em Kiriat Sefer, ele não consegue conquistar. Por algum motivo. Por isso que eu gosto muito de Otniel. Porque imagina o Otniel que viveu todo o tempo no deserto com Caleb. Que soube que Caleb era um daqueles que queria enfrentar os gigantes junto com Josué. Que era ali o bração direito de Josué, estava junto com Josué em todas, né? Que era um cara destemido que chegou lá e foi conquistando. E dali um pouco Caleb chega num ponto que não pode conquistar. E ele diz assim, olha, tem um ponto que está difícil para mim, mas eu vou dizer o seguinte, quem derrotar, eu vou, e possuir, eu vou dar a minha filha por esposa. E aí Otniel, ele não olha assim, puxa, se Caleb não conseguiu, eu vou conseguir? Não, ele olha e diz, eu mesmo, eu vou para cima. Mas eu vou para cima porque há um prêmio maravilhoso. Então eu imagino assim que Axa devia ser muito bonita, né? E aí ele olha para a filha de Caleb, e não só bonita, né? Como pai, uma mulher honrada, destemida, ele olha e diz, essa aqui é uma mulher para ser esposa. Então eu vou herdar a terra, eu vou enfrentar, porque o prêmio é valioso e abençoado. Esta mulher será de grande valia na minha vida, e eu serei abençoado através dela. Então ele vai, enfrenta, ganha, e realmente Axa é dada a ele, então, como esposa. Então eu gosto muito dos três, mas hoje eu vou me atentar mais a Axa. Quero falar um pouco desta mulher Axa. Então Axa, ela viveu ali um bom tempo no deserto, né? Porque ela caminhou junto ali com o seu pai pelo deserto. E eles caminharam 40 anos no deserto. Então Axa, ela viveu o quê? Ela viveu lutas, provações, privações, escassez, instabilidade, pois eles não tinham lugar certo para repousar, eles tinham que ir conforme Deus ia encaminhando. E ali ela aprendeu o quê com o pai dela? Ela aprendeu a ser forte e valente, como seu pai Caleb, né? E aprendeu também a ter a fé que Caleb tinha. Caleb era um homem de muita fé, pois ele era um exemplo ali, né, de homem fervoroso na fé, né? Ele tinha fé. Não, Deus falou, então Deus vai fazer. Ele era um grande lutador, né? Porque aqueles que foram mandados como espias não eram qualquer um, eram líderes das tribos, mas eram guerreiros líderes, então eram homens aí treinados, vamos dizer, na espada, né? Se você voltar para textos atrás, você vai ver que realmente sempre ele e Josué, que estavam ali à frente do exército, né? Estavam realmente batalhando, lutando, porque eles eram homens guerreiros aí. Então, ele era um exemplo aí de homem, então,
fervoroso na sua fé, era um lutador, um trabalhador, um conquistador, e era muito temente a Deus, né? Então ele tinha aí um caráter ousado e destemido. E eu creio que a sua filha, então, herda esse caráter do pai. Um caráter ousado, um caráter destemido, um caráter fervoroso em fé, um caráter lutador, uma mulher trabalhadora que quer conquistar, temente a Deus. Então ela herda tudo isso aí do seu pai, né? E provavelmente ela era uma mulher, então, como eu disse agora há pouco, muito bonita, né? Ela era uma mulher muito bonita, muito formosa, ao ponto aí do pai oferecer ela como recompensa. Então, se o pai ofereceu ela como recompensa, é porque ela era uma mulher muito valorosa. Além de muito bonita, ela tinha muito valor, né? Era uma mulher aí que os homens queriam casar com ela. E ele não oferece a qualquer um. Ele oferece a filha como esposa a um homem valente, a um homem guerreiro, a um homem conquistador, a um homem de luta, a um homem trabalhador. Por quê? Porque ele diz assim, quem conquistar, então não basta ir lá lutar, precisa conquistar. E aí quem vai lá conquistar? Otiniel. Então ele não dá a sua filha para qualquer um. Porque os pais nunca querem dar os seus filhos para qualquer um. Eles querem alguém que tenha esses valores. E era isso que Caleb queria. Um homem que tivesse esses valores para se casar com a sua filha. Então Caleb não entrega aí a filha para qualquer um bobão ali que não entendia de nada. Ele entrega aí a mão da filha para um homem que vai à luta, que vai à conquista. Então nós vemos aqui que não é nenhum preguiçoso, nenhum medroso, nenhum fracassado. Não é para esse que Caleb entrega a sua filha. Ela entrega a sua filha para um lutador, um homem honrado, que vai lutar por aquilo que é valioso, né? E o que é valioso não vem de graça. O que tem valor não vem de graça. Se é valioso, você vai ter que conquistar, você vai ter que lutar, vai ter um preço e precisa ser conquistado. Tudo que é de valor tem preço e precisa ser conquistado. Se veio muito de graça, cuidado. E Otiniel vai buscar aquilo que tem valor. Não vem de graça. A esposa dele não vem de graça para ele. Tem um preço a ser pago. Tem uma conquista. Muito esforço e muito trabalho para conquistar aquilo que ele almeja. Que é uma mulher digna, uma mulher honrada, uma mulher provavelmente bonita, né? Ele não ia querer lutar por uma mulher feia, né? Então ele foi lá lutar por aquilo que tinha valor. Então aquilo que tem valor, meus irmãos, não virá de graça. Terá um preço. Você vai ter que lutar e conquistar para conseguir aquilo que almeja. E Axa, por sua vez, ela sabia que o pai queria buscar o melhor para ela. Isso é importante, né? Os filhos entenderem esse amor que os pais têm. Os pais podem até errar, mas eles vão errar buscando acertar. Eles não vão errar buscando errar, porque eles sempre querem o melhor para os filhos. Você que é pai e mãe aí, estou errado ou não? Acho que não, né? A gente pode até errar com os nossos filhos, mas nós vamos errar buscando acertar, porque nós sempre queremos o melhor para os nossos filhos. Nós nunca queremos coisa ruim. Até Jesus fala disso, né? Assim, vocês que são maus, querem dar o melhor para os filhos, quem dirá o Pai dos céus que é bom, né? Então ele está dizendo assim, que mesmo os pais terrenos querem dar o melhor. E Axa entendia isso. E é porque ela entendia isso, né? Que o pai dela queria o melhor para ela, que ela confiava no pai. Nós não vemos ela questionando, ela desonrando o seu pai, dizendo, ei, que negócio é esse? Querer me colocar a prêmio? O que você está pensando? Porque ela sabia o pai que ela tinha.
Ela sabia que o pai queria o melhor para ela, então ela sabia, bom, se o meu pai está oferecendo isso, é porque isso é o melhor para mim, e ele sabe que isso é o melhor para mim, por isso ele está fazendo desta forma. E este homem que ele está colocando para ser meu esposo é um homem honrado, conquistador, temente, que foi lá e lutou por mim. Eu não estou indo de graça para as mãos dele. Então ela não questiona, ela não desonra. Você não vê na Bíblia ela questionando o pai. Ah, mas ela não ia mesmo questionar. Ela era uma mulher de personalidade. Você vai ver, por exemplo, no texto, que o que ela faz? Ela persuadiu o marido. Ou seja, ela teve um diálogo com o marido na forma de fazê-lo entender que o pai tinha mais para dar para ela, que ela merecia mais do que aquilo que ela tinha recebido. Então ela era uma mulher de personalidade, ela podia sim chegar para o pai e dizer: ei, pai, o negócio é esse, vamos conversar nós dois aqui. Porque ela tinha aprendido com o próprio pai a ser assim. Mas ela confia no pai, ela sabe que o pai tem o melhor para ela. E sabendo que o pai tem o melhor para ela, ela não questiona, ela simplesmente obedece e faz a vontade do pai. Eu quero dizer para você que o pai tem o melhor para você. Não questione o pai. Não duvide do que o pai tem para você. O pai tem o melhor para você. E se você aceitar o melhor do pai para a sua vida, ele vai te dar o melhor. E se você achar que aquilo que ele deu ainda não é o suficiente, que ele pode te dar mais, ele te dá o direito de buscar mais com ele. Já vamos chegar nesse ponto também. Porque ela foi buscar mais com o pai. Diz: pai, beleza, você me deu, aceito. Beleza, ó, tudo que você fez por mim, agradeço. Esse marido realmente é um lutador. Mas espera aí, o senhor tem mais para dar para mim. Eu quero mais. E o pai não questionou. Quando ela vai dizer: pai, você tem mais? O pai diz: claro que tem, está aqui. Eu te dou as superiores e as inferiores. Ela pede fontes de água, ele já vai lá e dá mais do que ela pede. Quando você sabe andar na vontade do pai, você sabe o momento certo de pedir ao pai, e você chega diante do pai com o argumento certo, dentro da vontade do pai, o pai vai te dar mais do que você pedir para ele. O pai vai te dar mais. Aleluia, eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. A Bíblia tem as histórias para que nós possamos entrar nelas e entender que mesmo no Velho Testamento está falando de pai, de filho. Nós estamos falando aqui do pai, o nosso pai celestial. Que aqui, Caleb está sendo essa figura, vamos dizer assim. Estamos falando aqui de filho, Axa, a filha dele. Nós somos esses filhos. Então nós precisamos aprender a entrar debaixo da vontade do Pai. Precisamos aprender que o Pai tem o melhor para nós. E precisamos aprender que quando nós queremos mais, nós precisamos ir até o Pai. E é interessante que ela não desonra seu esposo. Ela fala, ela é uma mulher de diálogo. Eu já estou adiantando a minha palavra aqui. Ela vai dialogar com o esposo para ir diante do Pai. Ela não simplesmente vai, porque ela entende que quando ela casa, ela e o esposo são um, ela está em submissão com o esposo, e se o esposo disser para ela: você não vai, ela não iria. Mas como ela é uma mulher de personalidade, o esposo entende e fala: então beleza, e ela mesmo vai. E é interessante, que o Pai sempre tem o melhor para nós e quer nos oferecer o melhor. Otniel significa leão de Deus. O que Deus tinha para ela? O leão. O que Deus tem para você? O leão da tribo de Judá. O que o Pai tem para você? Você sabia que nós somos a noiva do Cordeiro? E quando nós entramos debaixo da graça do Pai, o Pai quer nos dar o melhor como noivo, como esposo.
Ela recebeu do seu pai o leão de Deus, né? O significado de Otniel. E o pai, o nosso pai, tem para nós o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia. Então nós podemos falar de Axa, filha como nós, igreja, filha, noiva, ou como filhos de Deus. E Axa então casa com um vencedor. Assim como um dia você vai se reunir nos céus com o maior de todos os vencedores, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá. E lá nós vamos ter as bodas do Cordeiro, ou seja, um casamento, para eternamente vivermos com o nosso Senhor. E Axa, o que ela quer? Ela quer as fontes de águas. Ela não aceita ficar na sequidão. Não aceite ficar na sequidão. Queira as fontes de águas, porque o Pai tem fontes de águas vivas para a sua vida. Você precisa buscar e Ele vai te dar fontes de águas vivas. E aí tem algumas virtudes, vamos dizer assim, que eu separei, que eu achei interessante então na pessoa de Axa, né, nessa mulher, e que nós podemos trazer então para nós essas virtudes, para que nós possamos ter essa vida abençoada como Axa teve. Essa vida destemida, com fé, buscando aquilo como ela buscou, indo à luta e conquistando como ela conquistou. E a primeira virtude que eu consigo ver aqui na vida de Axa é a negação ao fatalismo. Pastor, o que é esse negócio de negação ao fatalismo? Fatalismo é aquelas pessoas assim que tem aquela ideia assim de, eu tenho que passar por isso mesmo. Porque eu mereço, é isso mesmo, é assim mesmo. Deus quis assim, a vida é assim mesmo, é isso aí mesmo, eu tenho que sofrer mesmo, eu tenho que passar mesmo por isso aqui. Isso é o fatalismo. Aquela pessoa assim que, eu tenho, é assim mesmo, eu tenho que passar por isso, tem que ser assim, tem que ser assado. Não. Você não tem. Nós podemos passar por momentos para um propósito maior. E aí você vai ter que ver com Deus qual é o propósito. Mas você não tem que viver uma vida de fatalismo. Você tem que negar o fatalismo. Como Axa, como Caleb. Ela aprendeu com Caleb. Porque eu creio que Caleb não ficava dizendo assim, não, nós temos que viver aqui no deserto mesmo. Não. Ele disse assim, não. Deus prometeu que essa geração aqui vai morrer e nós vamos herdar. E eu estou no meio daqueles que vão herdar, porque eu não vou morrer junto com essa geração, porque eu desde o início acreditei. Eu tenho fé. Ao ponto de, com mais de 80 anos, ele dizer assim, o meu vigor é o mesmo lá de trás. Eu vou conquistar como se fosse 40 anos atrás. Porque ele não ficou vivendo o fatalismo. Não viva fatalismo na sua vida. Vai ter coisas? Vai. No deserto tinha provações, tinha tribulações, tinha momentos difíceis, mas passou. Deserto é lugar de passagem. E você passa. E vai herdar a terra prometida. Então, ela negou o fatalismo na sua vida. Não ficou com aquela ideia de tem que ser assim mesmo. Não. Ela sabia que tinha algo melhor. Outro ponto é a negação ao conformismo. Conformismo é até um pouco parecido com o fatalismo, né? Só que o fatalismo é aquela ideia de que tem que ser assim mesmo, não tem o que eu posso fazer mesmo, é assim, não tem. E o comodismo não, é se acomodar naquilo que está, né? Comodismo é quando você se conforma com a situação e você fica estagnado naquela situação. Você não vai atrás, você perde a esperança, você fica naquilo, se conforma. Nós precisamos ser pessoas inconformadas. Enquanto nós estivermos nessa terra,
Nós temos que estar inconformado. Inconformado com o pecado, inconformado com as coisas que estão acontecendo aí, né? Pelas mídias, inconformado com os governos, inconformados. Conformado com a palavra, mas inconformado com o resto. Nós precisamos ser pessoas inconformadas. Nós não podemos nos conformar. Não é assim, não é assim mesmo. O reino de Deus é diferente do que nós estamos vivendo. A palavra de Deus fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, clamar, a terra será sarada. Então cadê este povo que se chama pelo nome? Somos nós. A palavra diz que aquele que realmente põe a sua confiança no Senhor vai ter governo justo sobre a vida dele. Nós somos esse povo. Então nós precisamos clamar e lutar por governo justo. Não estou aqui dizendo que o governo que está é justo ou injusto. Não estou aqui fazendo apologia ao governo. Estou dizendo que nós, o povo de Deus, é que precisamos clamar ao Senhor, buscar o Senhor para que se realize nas nossas vidas o que Ele tem para nós. Então ela não vivia debaixo de um conformismo. Ela não ficava esperando o cair do céu. Ela não deitava na rede e ficava lá esperando o que ia vir do céu. Irmãos, as coisas vêm do céu de uma maneira que a Bíblia diz assim, que toda sorte de bênção já estão postas nas regiões celestiais. Então, realmente, as coisas vêm do céu. Só que assim, elas estão postas lá, mas você tem que pegar ela lá, trazer para cá e materializar aqui. Então, a bênção já foi posta, irmão. Mas agora materializar ela aqui é função minha e sua. E aí não adianta você ficar lá assim na rede, assim, balançando. Manda papai do céu. É correr atrás. É busca. Tem que buscar. Tem que orar, tem que clamar, tem que buscar a palavra de Deus, tem que começar a ler, entender, buscar o entendimento. Nós precisamos buscar, meus irmãos. Buscar e buscar. Então nós não podemos ser conformados. Nós temos que ser os inconformados. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E quem traz o reino de Deus para a face da terra é eu e você. Então não se conforme com o maligno, mas traga o reino de Deus. Aleluia. Outro ponto é negação à murmuração. Caleb não era daqueles igual o resto do povo que acabou morrendo no deserto, que ficava murmurando, a todo tempo reclamando. Porque esse maná, irmãos, meu Deus. Nem só de pão viverá o homem. Quando Deus manda o maná, puxa, agora eu não vou lembrar de cabeça que o texto. Jesus também fala isso depois, né? Mas nem só de pão viverá o homem, é daquilo que sai da boca de Deus. Acho que é Êxodo, não vou lembrar de cabeça agora. Mas maná era saliva de Deus. Você dizer que é um pão vil, a saliva de Deus que te alimenta? O que você tem falado daquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos? O que você tem falado? Nós não podemos ser murmuradores, nós temos que ser gratos. Senhor, obrigado. Obrigado pelo pão nosso de cada dia, obrigado, Senhor. Obrigado pelas pernas que o Senhor me deu. Vocês sabem que eu estou sem carro por um tempo, né? Mas vai ser por um tempo. Em nome de Jesus, vai chegar. Não sei como nem quando, mas vai. E eu estava subindo ali e pensei, puxa Deus, podia ter um carro na mesma hora. Deus já falou comigo, disse assim, agradeça tuas pernas. Porque você anda, porque você tem força e pode. Eu falei, aleluia, Deus, obrigado. Eu vou alegre, caminhando, porque o Senhor me deu pernas fortes. Então nós temos que aprender a ser gratos e não murmuradores. Negação à murmuração. Caleb era grato àquilo que tinha. Axa
era grata àquilo que tinha. Mais um ponto: negação à inércia e preguiça. Sabe, tem pessoa preguiçosa. Ela não ficou satisfeita com o que ela tinha porque ela sabia que ela podia conquistar mais porque o pai tinha mais para ela. Não fique satisfeito só com o que você tem. Saiba que o pai pode te dar muito mais. O pai pode te dar muito mais do que você tem. Você precisa entender que o pai sempre vai ter mais para você. Depende mais de você do que dele. Porque ele quer te dar. Qual o pai que não quer dar para o filho? Qual o pai que não quer dar para o filho? Agora digamos que eu tenha toda a condição. Agora falando aqui da terra, mano. Toda a condição aqui nessa terra. E o meu filho de 8 anos, Azaf, quer um carro. Eu vou dar um carro para ele? Agora? Por quê? Tem idade, não tem maturidade. Não dá. Ele vai ter que esperar fazer 18. Fazer uma carteira de motorista. Se ele tiver 18 e não tiver uma carteira, também não pode dar. Ah, mas o pai dá, depois tira a carteira. Não, tira a carteira, depois dá. Temos que andar dentro das regras. Então lá na frente, se tiver condição, aí eu dou. Agora se não tiver condição, eu também não dou, né? Porque eu não vou ter condição. Mas se tiver condição... Agora hoje não dá. Mesmo que eu tivesse condição. Não tem, mas se eu tivesse... Não daria. Então o pai, ele nos conhece, ele sabe. Então vai ter coisas que nós vamos pedir agora e que ele vai dar só lá na frente. Agora aquilo que ele pode nos dar agora, ele dá. E ele sempre vai ter mais do que você imagina ou pensa. Então não fique na inércia e não tenha preguiça. Nós precisamos ir conquistar aquilo que Deus já colocou para nós. Amém? Mais um ponto. Ela mostrou-se ser uma pessoa de diálogo. Uma pessoa que conversa. Então nós precisamos ser pessoas de diálogo. Pessoas que sabem conversar. Pessoas que vão atrás. Por quê? Porque ali diz assim, ó, que ela persuadiu o marido a autorizá-la. Então ela conversou, ela dialogou com o marido e ela foi dialogar com o marido com um argumento. Tem pessoa que quer dialogar sem argumento. Não, você precisa de argumento. Às vezes tem gente que quer vir discutir Bíblia comigo sem argumento bíblico. Eu falo, irmão, não dá. Primeiro tenha os teus argumentos bíblicos. Porque precisa estar aqui. Se não estiver aqui. Então nós precisamos ter argumentos. Então ela era uma mulher que dialogava com argumento. Ela chegou diante do esposo, entendendo, né, que agora ela era um com ele, ali em submissão. Submissão não é estar debaixo de nada, submissão é ao lado. Então ela estava ali ao lado do esposo e disse, olha, meu pai tem mais para a gente. E eu quero ir lá pedir o mais que ele tem para nós. E como você é meu esposo, eu preciso da sua autorização. E aqui diz o texto que ela foi. Então quer dizer que ele autorizou. Então precisa ter essa autorização. No caso dela era do esposo. Tem gente, por exemplo, que quer muito fazer coisa na igreja. Pastor, eu quero fazer. Amém, irmão? Só que você vai ter que falar com o teu pastor. Porque tem que estar junto. É lado a lado. E vou te dizer mais, se Deus falar com você e não falar comigo em relação à igreja, pode esquecer, irmão. Se ele falar com você, tem que falar comigo. E se ele falar com você e não falar comigo, fique com o pé atrás. E se ele falar comigo e não falar com você, é igual. Irmão, você tem que fazer isso aqui. Não, pastor, vamos orar. Vamos orar. E aí Deus fala comigo, mas não fala com você? Então, peraí, Deus não é Deus de divisão. Nós temos que caminhar junto. Né? E lá com o esposo e com a esposa a mesma coisa. Se eu sou casado, eu não posso fazer um negócio sem autorização da minha esposa e vice-versa. Ela também não pode fazer um negócio sem minha autorização. Por quê? Porque nós estamos juntos. Não, amor, eu achei lá, vi na loja, comprei em 12 vezes sem juros, estava bom, tal. Eu falei, mas peraí, você nem conversou, como que é esse negócio? Talvez nesse momento nós não tínhamos esse dinheiro para comprar isso, ou não estava precisando disso, ou podia esperar para mais tempo. Não, tem que estar junto.
E aí, amor, vamos fazer? Não vamos? Beleza, não beleza? Vamos, tá. É junto. Isso é submissão. E isso vale para os dois. Não é só a esposa que é submissão ao marido, o marido é submissão à esposa. Por quê? Porque os dois estão juntos. São um. Formam um. Então, tudo precisa ser conversado junto, em comum acordo. E se um não está de acordo, melhor os dois não fazer nada. Até que entrem num acordo. Então, e para isso, aí nós precisamos ser pessoas que sabem dialogar. Porque se a esposa acha que é importante, sei lá, vou pegar coisas bobas aqui, mas a esposa acha que é importante uma máquina de lavar nova. A dela lá tá velhinha, caindo nos pedaços. Mas o marido acha que não é importante, né? Porque não é ele que lava a roupa, né? Isso aí não é importante, não é ele que lava a roupa. Então para ele não é importante. Para ele é importante ficar de carro, né? E o homem sempre quer o carro mais novo. Sei lá por quê, mas é assim, né, marado? Aí eles ficam lá, mas precisa, mas não precisa. Né? Então a mulher precisa saber dialogar e ter argumento. Chegar, sentar com o marido, olha, veja só, vem aqui, olha aqui, olha assim, tá. Mostrar. Convidar ele ali para a rotina dela. Viu? Puxa, é verdade, né? Você tem razão. Então vamos fazer uma forcinha aqui, vamos comprar em 12 vezes, em 10 vezes, ou se tem de ir à vista, né? Cada um sabe do seu financeiro. Vamos fazer. Vai lá, tal. Então precisa ter, ou o marido gosta de futebol, ele acha que precisa de uma TV nova. Puxa, a nossa é pequena, precisa de uma maior. Vai ter que ter argumento. E a mulher não assiste muito TV, isso aí não é importante para mim, né? Aí o cara tem que ter argumento, chegar lá, dialogar. Não, amor, veja bem, vai ser melhor para as crianças também. E blá, blá, tá. Puxa, é verdade. Então ela chegou com um argumento, dialogou com seu esposo e disse, então beleza. Já que o pai tem mais, vai lá buscar mais do pai. Se você for uma mulher sábia que edifica o lar, você vai buscar mais do pai. E a bênção do pai sobre a sua vida vai abençoar toda a sua família. Porque foi assim com Axa. A bênção que ela sabia que tinha, ela falou com o esposo, buscou a bênção. Isso abençoou ela, o esposo e a geração toda dela. Então nós precisamos aprender com Axa. E ela era também uma mulher, né, uma pessoa decidida. Então nós precisamos ser pessoas decididas naquilo que nós queremos e que nós sabemos. Porque veja que depois dela conseguir dialogar com seu esposo, dela convencê-lo, né, que ela poderia ir lá e conseguir algo melhor para ele, ela que tomou a iniciativa. Ela não disse assim, vá você, porque você é o marido, ou vamos nós. Ela disse, eu vou lá falar com meu pai. E aí ela vai e ela toma a iniciativa e vai ao pai pedir o quê? Fontes de águas. Peça para o pai o principal. Fontes de águas vivas sobre a sua vida. Peça para o pai o principal. Fontes de águas vivas sobre a sua vida. Porque Jesus, quando esteve, ele disse assim, olha, mulher, lá no poço, né, com a samaritana, você não sabe, mas essa água aqui, para quem eu der, nunca mais vai ter sede. E do seu interior fluirão fontes. Como que vão fluir fontes do seu interior se você não buscar do Pai as fontes que o Pai tem para você? Aí o Pai derrama fontes de águas vivas sobre a sua vida e você vai poder fluir sobre a vida dos outros com fontes de águas vivas. E ela era uma mulher persistente. Nós precisamos ser pessoas persistentes. Tem pessoas que no primeiro obstáculo já desiste. Então ela não se preocupou em fazer ali uma longa caminhada para chegar até o seu pai e atingir o seu objetivo. Talvez você tenha que fazer uma longa caminhada até o pai para que você consiga atingir os seus objetivos. Então, se você tem talvez pela sua frente uma longa caminhada para atingir os seus objetivos, comece a caminhar.
Eu não sei quais são os seus objetivos, mas eu sei que se você começar a caminhada, você vai chegar no Pai e você vai atingir os objetivos, porque o Pai vai se derramar sobre a sua vida e você vai conseguir conquistar. É Deus quem nos faz conquistadores. É Deus quem nos derrama conquista sobre as nossas vidas. Nós só precisamos ir até Ele. Ela foi até o Pai. Ela foi persistente. Ela não desistiu. Não desista. Persista. Persista com Deus, que Ele tem mais. Persista. Persista no relacionamento com seus filhos, persista no seu casamento, persista. Persista na busca pelo homem, pela mulher, persista. Persista. Persista na sua busca por Deus, persista. Persista na sua caminhada com Jesus, persista. Persista, não desista. Persista. Talvez tenha alguém que não está aqui que você queria que estivesse. Persista. Persista, não desista. Obstáculos virão, mas você precisa persistir. E ela era uma mulher fervorosa na sua fé. Por quê? Porque ela conhecia o pai que tinha e sabia que o pai tinha algo melhor para a vida dela. Seja fervoroso na fé. Saiba que você tem um Pai que tem algo melhor para sua vida. Porque o nosso Pai Celestial, Ele tem tudo. Então Ele sempre tem algo melhor para as nossas vidas. Ela sabia quem era o pai dela e o que o pai dela tinha para a vida dela. Então saiba quem é seu Pai e o que Ele tem para você. Aleluia. Aleluia. Você é filho do rei. E o rei tem tudo para os seus príncipes. Tudo. Aleluia. Ela era uma mulher visionária. Tem pessoas que eles se conformam com a terra seca, com a aridez, com o deserto. E passam a fazer do deserto, da terra seca, sua morada e vivem ali no sofrimento. Né? Por quê? Porque não são visionários. Você precisa ser uma pessoa visionária. Tenha uma visão ampla sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre aquilo que Deus tem para você. Viva o agora pensando no amanhã. Esqueça o ontem. O que foi ontem não tem mais como voltar. Esqueça. Tem gente que vive só do ontem. Aí vai viver as suas mazelas pensando no que foi. O que foi já foi, meu irmão. Não tem nada que você possa fazer que acrescente nada ao que foi. Você pode até tentar consertar alguma coisa, se é um perdão que precisa pedir, que precisa liberar. Pode até consertar de uma maneira que fique mais leve o fardo para você, mas não tem o que você faça. Agora, o hoje precisa ser vivido agora. É agora, não é amanhã, é agora. Por quê? Porque o agora é agora. O agora não é amanhã. Então, o que você está vivendo agora, viva agora, com intensidade agora. Mas se projetando para o amanhã. Se projetando para o amanhã. Visão. Visionário. Eu sou um cara sonhador e visionário. Tenho uma visão para o futuro que vocês não têm ideia. Se eu vou chegar lá, eu não sei, mas que a visão tem. Mas eu acho que vou chegar. Porque o meu Pai tem todas as condições necessárias para mim. E eu preciso somente dele. E o que ele fizer, vai chegar. Então, meus irmãos, nós precisamos ser pessoas visionárias. Não podemos ficar parados. E aí nós precisamos rejeitar o deserto e querer fontes de águas. Ela não queria terra seca.
Ela queria fontes de águas. Então eu e você precisamos querer fontes de águas. E por que fontes de águas é tão importante assim? Porque é somente com água que a semente germina e nós podemos frutificar. Sem água não há fruto. Com água há fruto. Então nós precisamos da água para frutificar. Para que a semente germine e frutifique. Para você dar fruto, você precisa de fontes de águas. E essas águas são as águas vivas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E já caminhando para o fim, ela era uma mulher trabalhadora. Ela não queria as fontes de água para deitar na rede e descansar, não. Ela queria trabalhar. Ela queria as fontes de água porque ela sabia que a água era o principal meio para ela obter produção e colheita. Então você tem que querer as fontes de águas para quê? Para deitar na rede? Não. Você tem que querer as fontes de águas porque é o principal meio para a sua produção. As fontes de águas vão ser o principal meio para que nós possamos frutificar. E aí o que Axa recebe então? Recebe fontes de águas superiores e inferiores. Ela vai ser ali abençoada nos altos e nos baixos. Deus vai te abençoar lá nos altos céus e vai te abençoar aqui na terra. Deus, através de você, vai abençoar lá nos altos céus, vai abençoar aqui na terra. Porque Ele te dá fontes dos altos e dos baixos. Fontes superiores e fontes inferiores. É o que o Senhor tem para a sua vida. Quer ver? Tem um texto aqui que é Salmos 46. E ele diz assim... versículo 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que se encrespem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos. Há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Há um rio que vem do trono de Deus para ser derramado sobre a sua vida, para que você possa fluir do seu interior fontes de águas vivas. E para finalizar, eu quero ler João 7. João 7, o 37 e o 38, e lá diz assim: no último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior, aquele que crer em mim. Quando você for ao Pai e pedir as fontes de águas vivas, Ele vai derramar sobre você as fontes superiores e inferiores. E essas fontes nada mais são do que o próprio Jesus Cristo sobre a sua vida. Creia nele. Creia que nele você tem tudo o que você precisa e necessita. E do teu interior fluirão rios de águas vivas. Vamos nos colocar de pé? Senhor Jesus, te damos graças por mais um dia que aqui estamos. Que essa palavra, Senhor, possa penetrar no profundo dos corações dos teus filhos. E nós possamos aprender, Senhor, com esses personagens. Possamos aprender a ter uma fé inabalável como a fé de Caleb. Possamos aprender a ter a força de Caleb. E possamos aprender com a sua filha Axa todos esses pontos que o Senhor nos trouxe
aqui nesta noite. Que nós possamos fluir no Senhor, entendendo quem é o nosso Pai e o que o nosso Pai tem para nós. Que nós possamos, assim como Otiniel, entender que as bênçãos têm um preço. Que aquilo que é valioso tem um preço e nós possamos pagar esse preço e possamos conquistar. Porque aqui, Senhor, são filhos de Deus, conquistadores, nascidos para conquistar, para trazer o reino de Deus à existência na terra. Eu profetizo sobre os teus filhos, ó Pai, que cada um é um atalaia do Senhor para trazer o teu reino à existência na terra. E profetizo sobre os teus filhos, ó Pai, que, ó Senhor, está sendo liberado, ó Senhor, bênçãos das regiões celestiais, para que eles concretizem aqui nessa terra. Tome a bênção, meu irmão, da região celestial e concretize aqui nessa terra, porque o Pai tem o melhor para você. Ah, Senhor, que os teus filhos entendam que são filhos, que saibam qual é o seu Pai e que Ele tem o melhor. E eu declaro sobre a vida de vocês que o melhor são as fontes de águas vivas. Comece pela palavra, porque a palavra de Deus são fontes de águas vivas. São águas que são aspergidas sobre a sua vida, para que você viva bem e melhor e em paz nessa terra. Senhor, nós não aceitamos, ó Pai, nenhuma obra do mal, mas sim as fontes de águas vivas do Senhor sendo liberadas sobre toda a tua igreja. E que do interior dos teus filhos possam fluir fontes de águas vivas, para que eles também possam jorrar sobre as vidas que estão lá fora tão sedentas, ó Pai. E assim seja, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus e a comunhão plena do Espírito Santo seja com cada um hoje por toda a eternidade. A igreja diz: amém. Tenha aí um ótimo resto de domingo, uma ótima semana na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Vá em paz e que o Senhor te acompanhe. Igreja Evangélica Avivamento Bíblico.